Toda a história que conhecemos do planeta Terra é apenas um grão de poeira em comparação com o tempo de vida do nosso corpo celeste favorito. Muitos enredos foram criados sobre a superfície e muito foi engolido pelas areias da eternidade. Por conta desse efeito, muitas histórias acabaram se tornando mistérios que o homem moderno tenta desvendar até hoje, como é o caso de um lugar na China que ficou escondido por vários anos e sua descoberta está reescrevendo as origens desse enorme país asiático. Hoje eu irei contar para vocês um pouco mais sobre os 7 lugares mais misteriosos da Terra, mas antes, não se inscreva de se esquecer, já deixa o seu like e o seu comentário também e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Azucanara. Nossa primeira parada nas viagens de hoje acontece no centro-sul do Japão, mais especificamente na prefeitura de Nara. A região é muito conhecida pela sua riqueza histórica e também pelos mistérios que rondam o vilarejo de Asuka. Todo esse enigma acontece por conta de uma série de rochas que podem ser encontradas ao redor da vila. Elas foram claramente esculpidas pela ação humana, mas mesmo centenas de anos após serem descobertas, ainda fica a dúvida sobre o real motivo pelas quais elas foram feitas. O local pode receber visitas e turistas do mundo todo vão até lá para entender melhor sobre essas rochas. Algumas se parecem com túmulos, esses que são também conhecidos como Kofun Jidai. Mas apesar dessa semelhança, nenhum deles parece ter uma serventia real para guardar os corpos de entes queridos, o que abre ainda mais o leque de dúvidas sobre o porquê da construção dessas pedras. Seriam elas monumentos a deuses antigos e esquecidos, obras artísticas de um povo primitivo, construções inacabadas? Bom, parece que os cientistas ainda precisam trabalhar muito para responder esse mistério, viu? Baalbek. Pegando um avião para o Líbano e voltando alguns séculos para o passado, chegamos na grandiosa cidade de Baalbek, conhecida pelos romanos como Heliópolis. Essa também poderia ser chamada como a cidade de muitos deuses. A cidade tem suas origens quando o deus fenício, de nome Baal, era uma entidade largamente adorada na região. Talvez não a mais adorada, mas principalmente a mais poderosa a ser reconhecida pelos fenícios. Era sinônimo das tempestades e da prosperidade local. Sua importância era tamanha que os romanos adotaram basicamente e mantiveram ele como um deus importante na cidade de Baalbek. O povo da época acreditava que a cidade era abençoada e que existia até uma pedra na qual os deuses visitavam a terra. Em outras palavras, esse era o point perfeito para se conectar com o lado divino. Mas por que esse lugar é tão misterioso? Bom, a cidade entrou em decadência, assim como muitas outras no passado. Foi esquecida sob as areias do tempo e somente nos últimos séculos é que a sua história foi reencontrada. Baalbek ainda esconde muitos segredos sobre o passado de Roma e também de outras culturas como as gregas e fenícia. A questão é, que história do mundo essa cidade ainda pode nos contar, né? Bom, talvez em breve saberemos. Anfiteatro de El Djen. Continuando em direção ao ocidente, paramos agora na Tunísia. O país do norte da África esconde outra joia do período romano, chamado de Anfiteatro de El Djen. O lugar é o maior coliseu romano encontrado no continente africano, família. Vale lembrar que não existe apenas um coliseu no mundo. O mais famoso deles é o que fica em Roma, né? Porém, a Europa e outras regiões é dominada pelo Império Romano e também contam com essas grandiosas casas de espetáculo. O Coliseu de El Djen é um dos maiores exemplos do poder de Roma, com o início das suas construções por volta ali de 238 depois de Cristo. Sua estrutura foi montada para receber mais ou menos umas 35 mil pessoas. Suas rochas eram tão fortes que com a rebelião e invasões na região, El Djen chegou a ser usada diversas vezes como fortaleza. Era necessário se defender dos avanços inimigos e o Coliseu era a estrutura mais adequada. O El Djen respira a história do norte da África e carrega o emblema de monumento romano mais bem preservado do planeta. Mesmo com tantas invasões e destruição ao seu redor, esse acaba sendo seu maior mistério. A força que fez com que ele durasse até os dias de hoje. Reescrevendo a história. O que você
vocês fariam se encontrassem um lugar tão misterioso que poderia reescrever a história de um país inteiro? Bom, esse é o caso do sítio arqueológico encontrado na província de Henan, na China. Nossa viagem nos levou novamente para o ocidente, e dessa vez para aquele que pode ser o berço da estrutura chinesa. A descoberta foi publicada em 2021 e logo de cara constatou-se que o sítio arqueológico continha o palácio mais antigo já encontrado no país. A estrutura era mais antiga do que os encontrados anteriormente, família, e segundo as informações do jornal The Straits Times, o palácio tinha mais de 5.000 anos, coisa de 1.000 anos a mais do que a fortaleza mais antiga encontrada na China até então. Parece coisa boa, mas não é, né? Essa agora é um dos maiores mistérios do mundo. Afinal, um único achado pode reescrever parte da história da origem da China. Imagina se algo assim é descoberto no Brasil, né? Que existiu uma cidade bem antes dos portugueses e ela teria sido um dos grandes centros das Américas. Quem sabe, meus queridos? Bom, talvez nós não saberemos falar agora, mas quem sabe um achado interessante desse não aconteça em breve, né? Figura de giz. A Inglaterra é um país recheado de história, além de ser a nossa próxima parada no vídeo de hoje, claro. Nesse país foram construídos castelos, tiveram reinos derrubados e feitas uma série de invasões para moldarem o povo atual. Por conta desse histórico, existe uma pluralidade de culturas e ideias, diferentes das artes e lendas, que vêm desde os povos celtas até os nórdicos durante a invasão viking. Quem já assistiu a série Vikings sabe do que eu tô falando. Mas uma história em específico ainda permanece em grande mistério, viu? Conhecida como o Gigante de Cernabas, a figura de giz fica na cidade de Dorset e foi descoberta por volta do século XIV. A monstruosidade tem cerca de 50 metros e ocupa uma grande faixa de terra. Além das formas de fácil identificação, ou seja, um homem pelado com uma clava. Ninguém sabe ao certo o que é essa coisa, tá? Muitas teorias existem ao redor do gigante, algumas envolvendo a representação de deuses e outras falando até de atos políticos contra um antigo governante. Deixando a teoria de lado, uma publicação da Current Archaeology destacou que apesar de antiga, o desenho não deve ter mais de 1000 anos, ou seja, aumentaram as chances de tudo não passar de uma zoeira completa. Mas é só uma chance, né? Necrópole Vaticana. Você sabe o que é uma necrópole? Antes de viajarmos para o Vaticano, eu vou dar uma palhinha para vocês saber o que significa essa palavra. De forma muito resumida, é considerado uma necrópole a parte de uma cidade destinada apenas ao sepultamento dos que já partiram dessa para melhor. São basicamente cemitérios, mas a palavra necrópole está muito mais ligada aos achados arqueológicos ali. Como, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês agora. Se uma necrópole parece muito assustadora, afinal é onde, né, pessoas ali têm seu descanso eterno, um cemitério debaixo do Vaticano parece dar ainda mais medo, né? Isso porque essa deveria ser uma terra sagrada, mas esconde muitas almas debaixo dela. Ou não? Mas você entendeu, né? Conhecido como Necrópole Vaticana, a estrutura fica a cerca de 5 a 12 metros abaixo da Basílica de São Pedro. Segundo as informações, o próprio São Pedro esteve enterrado naquela necrópole por séculos, até ser descoberto por uma escavação patrocinada pelo Papa em 1940. A questão é, o que mais poderia estar nessa necrópole? O cemitério é mais antigo do que o próprio Vaticano, portanto foi usado por muitas pessoas que não eram necessariamente religiosas ou de fé cristã, né? Angkor, a cidade perdida. Para finalizar nossa lista, voamos do Vaticano para o Camboja. O país asiático abriga aquela que já foi uma das cidades mais importantes do mundo e que em seu auge chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes, o que era muita gente para um período onde a população mundial não passava nem de 500 milhão de pessoas. Conhecida como Angkor, a cidade era a capital do Império Khmer. Sua construção aconteceu por volta do ano de 1100 e sempre esteve em volta de muita magia ali, viu? Isso porque ela teria sido construída pelo rei Suryavarman, nobre que teria sobrevoado sobre um elefante para matar o seu rival. Outro ponto é que Angkor seria inicialmente o mausoléu do rei, o que acabou evoluindo para a capital de todo o império, que reinou durante alguns séculos até que atingisse sua ruína com invasões de reinos vizinhos. Apesar de quase ser apagado do mapa, Angkor ainda esconde muitos mistérios que podem ser desvendados. A área que antes pertencia à cidade tem hoje algumas dezenas de sítios arqueológicos que buscam desvendar o passado dessa cidade pra lá de mística.
Esse vídeo vai ficando por aqui, família. Não se inscreva de se esquecer. Deixa nos comentários qual desses tópicos você mais achou surpreendente, tá? A gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!